Por exemplo, olha só a informação que nós recebemos logo no começo da manhã. Detentos do presídio Sebastião Satiro, lá em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, resolveram colocar fogo em alguns objetos. E aí, evidentemente, que os bombeiros foram acionados para fazer o combate às chamas no presídio. Bom, Rafael Ribeiro também está comigo, direto de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e lá com a equipe dos bombeiros para explicar, não só falar, mas explicar sobre tudo que foi feito pela equipe e o que realmente aconteceu lá no presídio. Rafa, bem-vindo. Ótima tarde para você. Ótima tarde para você também, Rafael, e a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, ontem aqui em Patos de Minas, foi à noite que esse fato aconteceu. A gente recebeu as informações de que o presídio de Patos de Minas estava pegando fogo, mas como assim? E aí a gente apurou e viu que se tratava de presos que jogaram para fora das suas celas ali no corredor objetos já em chamas. E aí o corpo de bombeiros precisou ser chamado, mesmo com policiais penais já controlando ali esse incêndio. Mas o que foi que vocês viram ali no local quando vocês chegaram no presídio de Patos de Minas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, aqui é o aspirante Danilo Cacheta, aqui no 12º Batalhão de Bombeiros Militar, em Patos de Minas. Ontem, na terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio no presídio de Patos de Minas. Foram deslocadas 3 viaturas, uma unidade de resgate, um autobomba tanque salvamento, além de um auto-salvamento leve. Os militares deslocaram em comboio o mais rápido possível até o presídio e no local foi averiguado ali um princípio de incêndio. Esse princípio de incêndio não se desenvolveu, não se tornou um incêndio de fato. Esse princípio de incêndio foi controlado ali no local no momento pelos próprios agentes de segurança da Polícia Penal, que montaram uma linha d'água com a estrutura de segurança contra incêndio da própria edificação. E o incêndio foi controlado sem maiores danos e sem feridos devido ao incêndio. Então, vamos entender, esse fogo não foi dentro das celas, mas sim no corredor ali onde os presos, os internos estão, né? Ou seja, era o quê? Roupas, colchões, o que tinha ali espalhado? Exatamente, o que foi repassado é que o incêndio ele iniciou em materiais do tipo toalhas e colchões. Uma pequena quantidade desse material que foi arremessada pelos detentos ao centro de um corredor que dá acesso às celas, e esse material sequer chegou a queimar completamente pela ação rápida dos agentes de segurança ali presentes. O Corpo de Bombeiros chegou e presenciou apenas a fumaça que restava do combate desse princípio de incêndio e averigou o local está fora de risco de desenvolvimento de incêndio e a situação sob controle pelos agentes. E é o trabalho do Corpo de Bombeiros também, né, aspirante? Olhar ali para ver se não tem um possível risco de reignição. A gente fala, é o trabalho de rescaldo que vocês fazem logo após o incêndio, né? Exatamente. As equipes de bombeiro militar que estiveram no local, assim que asseguraram de que não havia risco de progressão desse princípio de incêndio, deixaram o local sob a responsabilidade dos policiais penais. Agora, Rafa, o que disse então a Sejusp, que é a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais? Ela disse o seguinte, que o que ocorreu aqui no presídio de Patos de Minas foi uma subversão da ordem, ou seja, uma situação a qual o controle da unidade não é perdido pelos policiais penais e os eventos são então controlados de uma forma rápida e sem ferimentos. O que aconteceu depois desse fogo? O Corpo de Bombeiros foi até o local, verificou a situação, ele já tinha sido controlado pelos policiais penais, mas mesmo assim o trabalho do Corpo de Bombeiros é avaliar a área para ver se não tem risco de mais fogo e depois de liberado, eles então fizeram uma inspeção em cada cela dessa unidade prisional. Por isso que eles contaram então com o apoio de policiais penais da cidade de Patrocínio, ou seja, do presídio de Patrocínio. Esses policiais penais vieram até Patos de Minas, ajudaram no controle, então,
desses presos. Na verdade, eles foram retirados da cela um por um, é um procedimento padrão, foram ali revistados e durante essas revistas, durante essa fiscalização, eles encontraram 2 chuchos feitos de maneira artesanal, ou seja, esses chuchos também foram apreendidos e agora serão alvos de uma investigação interna. Diante disso, também houve 10 detentos que, durante essa fiscalização, eles precisaram ser contidos e por isso os policiais penais usaram balas de menor potencial ofensivo, ou seja, pode ser uma bala de borracha, para tentar conter esses presos. Agora, a situação foi controlada, a unidade, a rotina já foi aí restabelecida. Na segunda-feira foram retirados aí os pontos de energia de dentro das celas, o que em princípio teria motivado a ação dos presos. A situação da subversão da ordem será apurada pela direção do presídio por meio de um procedimento de investigação interna. Essa é uma nota da Sejusp que eu simplifiquei aqui para explicar ao pessoal de casa entender melhor. Ou seja, a motivação aqui no final pode ser por isso, que foram retirados pontos de energia de dentro das celas que em princípio teria motivado a ação desses presos. Vamos lembrar, Rafa, que aí na última semana nós mostramos um caso de um ônibus que pegou fogo lá próximo à capital mineira e seria uma forma de protesto aqui da região de Patrocínio. A gente não sabe se o que aconteceu em Patos de Minas é também uma forma de manifestação desses internos. O que a gente espera é que haja então uma investigação diante disso tudo e, claro, para a gente tentar entender melhor o porquê esses presos se manifestaram dessa maneira. Enquanto isso, para finalizar aqui, o aspirante, o Corpo de Bombeiros sempre vai ficar atento. Eu vi que quando surgiu o princípio de incêndio, vocês deslocaram bomba-tanque, a unidade de resgate, ou seja, tudo pronto para que pudesse resgatar alguém ferido naquele momento. É o trabalho do Corpo de Bombeiros avaliar rápido e dar uma resposta muito rápida, né? É positivo, assim que a gente recebeu aí o chamado, a gente deslocou com efetivo máximo e o máximo de viaturas aqui disponível, 24 horas por dia para atender e salvar a população de Patos de Minas. Eu gostaria aqui de salientar que em 2022, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Patos de Minas realizou treinamento de brigada de incêndio com os policiais penais do presídio de Patos de Minas. Foram 50 policiais penais que foram treinados na ocasião e que esse treinamento possivelmente, foi de extrema importância para a atuação rápida e eficaz dessa brigada de incêndio dos policiais penais. Muito obrigado, aspirante Danilo Cacheta, falando com a gente ao vivo a respeito desse assunto. Rafa, eu volto com você e a gente vai continuar acompanhando aqui os desdobramentos desse caso que ganhou repercussão aqui na região do Alto Paranaíba. Eu volto com você. Claro, obrigado, Rafa, obrigado, aspirante, trazendo todos os detalhes, Cacheta ao vivo trazendo todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. E é importante a gente esclarecer, porque muitas informações foram repassadas para a população de Patos de Minas, dizendo, olha, teve um motim lá na penitenciária. Não foi um motim e nem uma rebelião. Foi uma subversão à ordem. Qual que é a diferença, Rafael? Simples assim. Quando se trata de um motim, significa que tem uma área isolada, onde os detentos tiveram acesso exatamente a essa área e ali não se tem acesso da Polícia Penal. Quando se tem uma rebelião, nós estamos falando de uma penitenciária toda com reféns, inclusive por causa de uma ação criminosa que acontece lá dentro. E quando é uma subversão, como aconteceu nesse caso, é algo isolado que aconteceu dentro de uma cela, dentro de um espaço, mas que os policiais penais tinham acesso, formas de chegar até lá para controlar todo esse incêndio. Espero que tenha ficado claro. E o nosso querido Rafael falou sobre chuchos. Rafael, o que é chuchos? Que foram localizados e serão periciados. São pedaços de ferro que eles utilizam ali as paredes para conseguir fazer deles uma lâmina, uma faca, tipo assim. E evidentemente que agora tem uma investigação que é feita para saber de onde que eles tiraram esses materiais, como que esses materiais chegaram a esses detentos que estavam utilizando eles. Bom, espero que tenha esclarecido, amiga, e claro, qualquer nova informação, a gente conta tudo para você aqui na nossa programação.